nada mais, nada menos que Kátia Penha, que é quilombola, coordenadora nacional da CONAC, liderança da Citafro e agricultora, veio lá do Espírito Santo, de um quilombo que chama Divino Espírito Santo, e também, gente, com um outro especialista super querido, Ciro Brito, que é advogado, analista de políticas do clima do ISA, e os dois estiveram juntos lá na Alemanha, acompanharam de pertinho toda essa discussão e vêm contar pra gente o que é, o que houve, como andam, o que comem, né? Sejam bem-vindos, Kátia, seja bem-vindo, Ciro. Muito prazer receber você aqui hoje. Estamos ouvindo, cadê a Kátia? Tá online? Oi, Kátia! Espera aí que a gente não tá te ouvindo. Só um minutinho, gente. É assim mesmo, o ao vivo acontece. O ao vivo acontecendo. Enquanto a gente vai resolvendo o áudio da Kátia, então vamos falar com o nosso convidado que está aqui presencialmente também, o Ciro Brito, né? Né, produção? Aê, bem-vindo, Ciro. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Sexta-feira de Jogo do Brasil. Eu Ei, espero que ei. esse jogo esteja embalado pelo axé, que vai nos conduzir até a vitória mais tarde. E pedindo licença aí para falar antes da Kátia, que a gente tem a maior admiração e tivemos a oportunidade de estar juntos lá na Conferência de Bonn. Queria agradecer o convite aí da Rádio Nacional dos Povos. É isso aí. Resolvemos, produção, a Kátia? Kátia, consegue ligar o microfone? Sim, tô. Aê! Bem-vinda, Oi, Kátia. gente. Agora estamos ouvindo. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou aqui já de amarelo, mas é por causa do frio mesmo. Tá frio, né, Bom, menina? Ciro, bom vê-lo depois de uma semana juntos em Bonn. Quero cumprimentar aqui toda a audiência da Rádio dos Povos, na condução aí de Natália Purificação. É um prazer estar aqui dialogando com vocês e falar sobre esse mundo que nunca foi para nós, mas que a gente precisa estar nele, nesses espaços, que é a SB 64 que estivemos, né, Ciro? Então, bom estar aqui. Estou aqui. Falou Seguimos. tudo. Obrigada, Kátia, por essa disponibilidade, por vir aqui explicar pra gente. E aí, pra gente começar, eu queria que vocês explicassem pra gente, assim, do zero, né? O que é mesmo que acontece nessa conferência de Bonn, Ciro? Por que ela é tão importante para as delegações brasileiras acompanharem esse tipo de discussão? Bom, a Conferência de Bonn é a pré-COP. A gente pode considerar como pré-COP. Então, quem está nos ouvindo, está nos vendo, imagina que deve lembrar da COP que aconteceu ano passado no Brasil, lá em Belém do Pará. Então, a COP é o momento onde todos os países se reúnem, né, os países que ratificaram o Acordo de Paris, mais de 190 países, para fazer decisões coletivas e consensuais sobre como a gente vai encarar a mudança climática. Então, esse encontro sempre é em novembro, no segundo semestre, e aí, para ir tentar ir esquentando e rufando os tambores, se faz um encontro prévio, que é em junho e sempre na Alemanha, porque a COP vai cada ano sendo no país. Em junho, não, o encontro é sempre na Alemanha, que é em Bonn, que é a sede da UNFCCC, que você falou agora há pouco, né? Então, eu faço essa metáfora. A gente tem dois momentos que, em geral, a gente reúne muita família e que todo mundo consegue se reunir mais ou menos, que é o Natal no final do ano e a Páscoa no primeiro semestre. Então, é como se a COP fosse o Natal, né, que você vai reunir uma família mais ampliada, vai receber presente ou não. E a Conferência de Bonn é a Páscoa, onde as pessoas saem tentando distribuir chocolate umas para as outras, mas nem sempre conseguem. Boa dinâmica aí para poder representar aí, tentar explicar pra gente o que é, né? Porque eu mesmo, gente, já tem tanto tempo que já tem um tempinho que eu tô na Conec, já tem um tempinho que eu acompanho essa pauta de clima e eu ainda boio muita coisa. Nunca fui em Bonn e não sei de fato assim o que acontece lá, mas o Ciro e a Kátia veio pra gente para explicar isso daqui pra gente. Boa metáfora usar a Páscoa e o Natal para normalmente quem é católico, quem é cristã e faz esse enfim, né, consegue pensar nessa
complexidade que essas datas comemorativas. Enfim, Kátia, agora com você. Eu queria que você contasse para a gente sobre a agenda da Citafra e da CONAC no evento, né? Quais foram os avanços assim mais significativos que nós tivemos a respeito da pauta afrodescendente na conferência? Boa, Natália. Boa sátira, né, Ciro, trazendo o que é o Natal, o que é a Páscoa. Mas para nós, afrodescendente, a gente fica tentando, Natália, no meio dessa Páscoa e no meio desse Natal, assegurar alguma coisa para que as nossas comunidades possam, de fato, participar e propor, né, as nossas metodologias desse tanto de coisas que sempre falaram por nós, sempre os estados, sempre os países negociaram aquilo que é primordial, que é os nossos territórios. Então, essa Páscoa e esse Natal colocam à mesa os nossos territórios, e cada um quer pegar a sua fatia desse chocolate, desse peru de Natal, que é os nossos territórios quilombolas e afrodescendentes. Bom, a Citafra, ela é a primeira vez que a CONAC, e aí eu quero fazer a trajetória aqui, fazer a linha do tempo, da trajetória da CONAC nos espaços da UNFCCC, desde 2021. A gente começa lá na Ecos 92, num diálogo comum com os parentes indígenas, mas de lá até chegar no Acordo de Paris, esses espaços foram para mais longe, né? E de qual forma, de como que a gente participa com equidade desses espaços que sempre foi nos excluindo. Primeiro que o espaço de Bonn, ele é mais ele é exclusivo, assim, ele separa, né, realmente quem de fato pode estar ali. Primeiro que eu quero agradecer aqui o Ciro ao vivo por ser meu tradutor em alguns momentos que a gente precisava falar, porque estavam negociando por nós em alguns temas, né? E estar em Bonn pela primeira vez enquanto CONAC, que é ali que perpassa a preparação das negociações, onde os estados levam, né, a sua meta estabelecida para as mesas de negociações que acontecem na COP. Isso chega a ser até muito pesado e cansativo para a gente que sai do território e quer assegurar esse bolão de chocolate que são os nossos territórios. Então, Ciro, muito obrigado por muitas vezes traduzir e falar para a língua colonizadora, que é o inglês, né, o que a gente tem pensado um pouco como afrodescendente aqui da América Latina e do Caribe. A Citafra, ela levou para a mesa, Natália, 5 pontos, né, que estão nas mesas de negociação rumo à COP31, saindo da COP30, né? E dentro desse processo de Bonn foi dialogado 5 pontos muito importantes, que a gente continua falando sobre financiamento né? Adaptação, transição justa, agricultura e segurança alimentar, e, se eu não me engano, gênero, né? Porque a gente sai da COP30 com esse reconhecimento das mulheres como sujeito e guardiãs de comunidades afrodescendentes. Então, a gente ganha isso na COP30, mas a gente precisa sair do papel, a gente precisa fazer com que as mulheres tenham, de fato, espaço de participação e que possa ser efetivado dentro da UNFCCC os mecanismos de participação, e que muitas vezes isso chega a ser entrar num processo que só reconhecimento basta. Não, como que a gente participa também desse modelo de sermos reconhecidas como sujeitas, como guardiãos de um processo, né, das ações climáticas, e Bonn é isso. Então, a Citafra levou um documento para Bonn, com apanhado dos 16 países, com posicionamento de 5 pontos e algumas recomendações à diplomacia e os negociadores desses países. Então, reunir com a diplomacia do Brasil, que está nesse diálogo. O Brasil ainda continua na presidência da COP
da COP, então está nessa transição de passar para um novo presidente da COP, né? Alguns países ainda com resistência de entender o que é afrodescendente nesse contexto climático, né, como sujeito. Então, são vários pontos que a gente vai colocando, mas que a gente precisa ocupar esses espaços, né? E a Citafro, junto com o CONAC e diversas organizações afrodescendentes rurais da América Latina, tem feito esse papel, conduzido esse papel junto com os parceiros e junto aqui com o Brasil, e a liderança da CONAC é muito importante. É isso, assim, não é fácil, não é um lugar bom, mas também é um lugar com vários desafios e que a gente precisa estar. Mas é muito bacana quando você traz isso, assim, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente não imagina como é na prática. E você foi uma das pessoas que foi lá, e é uma das primeiras da CONAC a estar lá, né? Na verdade, acho que a primeira a estar representando o CONAC e Citafro. E aí você fala dessa questão da discussão de gênero, né? Você fala das mulheres. Em contrapartida, nós estávamos aqui no Brasil, você viu também, eu soube que você estava ansiosa, querendo estar aqui com a gente. No encontro de mulheres, a gente fez um lançamento super, super importante, né? Vozes do Clima, que fala, né, que são mulheres debatendo isso, debatendo o clima, o que é muito importante. Acho que é uma das coisas que pode contribuir muito com essa demanda que a gente leva enquanto CONAC e Citafro para esses espaços. Muito bacana você trazer esse posicionamento. E aí, Ciro, eu queria também falar contigo, assim, segundo a Agência Brasil, eu estava vendo umas notícias, peraí que meu tablet endoidou. Eu estava vendo algumas notícias da Agência Brasil e eu vi que os avanços que nós tivemos em relação às pautas que nós defendemos foram bem limitados, né? Como que você avalia? Você pode explicar isso para a gente? Por que que isso aconteceu? Né? O que que acontece? O que está impedindo essa galera de colocar no papel e tirar do papel também essa prática aí que é válida para os nossos povos? O meu termômetro de bom desse ano é um termômetro de muita cautela. Eu senti muita cautela, quase retranca, já que a gente está no momento de Copa. Sabe quando aquele time é retranqueiro, que não vai muito para frente, que dá passos lentos, prefere estudar o jogo do que partir para cima, para o ataque, fazer o gol? Esse foi o sentimento que eu saí de bom esse ano. Ano passado, talvez pela presidência brasileira na Copa do Brasil, e as expectativas estavam geradas por conta da liderança do Brasil, de quanto a sociedade civil brasileira, né, é forte em relação às outras sociedades civis dos outros países. Então, acho que tinha uma expectativa muito grande. Então, a conferência de Bonn ano passado, a gente saiu com avanços assim mais estruturados, né, com resultados mais definidos para fazer o gol na COP, né? Porque em Bonn você não tem grandes definições. É sempre uma conferência que você vai ter que sentir o termômetro e olhar para os textos, o quanto que eles estão com ou sem brackets. E aí eu já vou falar sobre o que significa isso. E aí a gente teve textos quase sem brackets ano passado, ou seja, com pouca indefinição entre os países. Foi aquela reunião que a gente fez ano passado e saiu da reunião com muita gente entendendo a mesma coisa, alinhada, muito consensuada. Esse ano a reunião foi diferente. Então você tem muito bracket, que significa os pontos nos textos que estão sendo discutidos, né, que vão gerar decisões na COP da Turquia, são pontos que os países não conseguiram se alinhar, não conseguiram chegar no consenso. Então você tem dentro desses brackets, né, as visões diferentes que os países ficaram defendendo e ninguém quis abrir mão para chegar no consenso. Então a negociação ficou marcada. Por quê? Porque tem uma cautela que é de diversas questões. Eu vou começar por um dos fatores de cautela. A gente está vivendo guerras no mundo, né? Guerras são muito sérias e boa parte do recurso mundial está sendo direcionado para as guerras. E a questão do financiamento climático é sempre a questão que acompanha toda a Conferência de Bonn e toda a COP. Por quê? Os países em desenvolvimento não conseguem ser muito ambiciosos na implementação das suas ações porque eles não têm recursos para fazer isso. E o Acordo de Paris trouxe a regra. Quem deu causa à crise climática, ou seja, os países que se industrializaram primeiro, os países ricos, os países do norte global, têm que pagar a conta. E aí, essa cautela, né, essa retranca em
a certificar que esses recursos vão chegar para os países em desenvolvimento, fazem com que as coisas travem. Então tem a cautela da guerra, tem uma outra cautela também, que é a presidência brasileira, ela segue muito forte em relação a outras presidências de outras COPs que, quando chegava em Bonn, já tinha passado o bastão praticamente. Então, em Belém, a gente teve a presidência brasileira se comprometendo com alguns processos que seriam liderados pela própria presidência. Ou seja, é uma presidência que acabou que está virando uma presidência de 2 anos, digamos assim. Porque tem o mapa do caminho do desmatamento, o mapa do caminho de combustíveis fósseis e o roteiro Baku-Belém de financiamento. Então, são grandes integras em relação à mitigação e a financiamento que estão fazendo com que todo mundo também fique esperando o resultado disso, que deve vir só na COP da Turquia. Então, cautela para ver o que vão ser esses mapas do caminho que a presidência brasileira ficou de entregar. E aí tem uma outra cautela, que aí talvez esse nem seja o melhor nome. A gente teve uma conferência em abril na Colômbia, que é a Conferência de Santa Marta, que tratou sobre como a gente vai fazer para eliminar o uso dos combustíveis fósseis, como a gente vai fazer essa transição energética que seja justa. Então, como a maior parte dos participantes na Colômbia foram os países do sul global, principalmente a América Latina, Caribe, né, esses países que a Citafro tem atuação, que está, né, muito próximo, você teve um empoderamento, vou colocar assim, dos países em desenvolvimento e das nossas pautas de países em desenvolvimento, né? Então, isso também gerou ali uma outra correlação de forças nas negociações. Os países de desenvolvimento não gostaram muito desse movimento, então resolveram, né, segurar mais um pouco aí na cautela. E um outro ponto também, que aí acho que isso a gente só vai saber mesmo na COP31, que essa é a primeira vez que a gente tem uma presidência dupla. Na verdade, não é a primeira vez, mas nos últimos anos é a primeira vez. E considerando esse cenário que a gente está agora, que é de início de implementação, porque a COP de Belém foi a COP da virada da página, né, começar a era da implementação. Então, essa é a primeira presidência dupla na era da implementação, que é a Turquia, que lidera a agenda de ação e vai receber a COP lá em Antália, e a Austrália, que está liderando a agenda de negociações. Então, eu senti também que teve pouco tempo aí para esse azeitamento entre essas duas presidências, e então, foi um ambiente de muita cautela, e por isso que a gente não saiu com tantos resultados como gostaria e precisava. A galera sempre tem uma cautela para pegar na carteira, né? É difícil. Para gastar, para queimar petróleo, ninguém tá tão preocupado assim. Mas enfim, Kátia, conta pra gente agora, devolvendo aqui pra você. Tá gostoso, não tá, gente? Esse bate-papo, esse vai e volta. Nós sabemos que o nosso povo é um povo de resistência, de resiliência, que mesmo sendo impactado pelas mudanças climáticas na base, a gente preserva. O nosso povo guarda a biodiversidade, conserva vidas, mas para além disso, né, a gente também existe um trabalho feito ali, sendo feito pelo movimento social, que é o que a CONAC, que a Citafro faz. O que mais pode ser feito para que nossas vozes sejam de fato ouvidas, né? O que falta para a população afrodescendente tá ainda mais inserida dentro desse debate, e qual é que é o impacto disso? O que a gente ganha? Natália, o Ciro traz essa perspectiva do que foi bom e do aquecimento para as COPs, né? E aí, quando a gente começa a entender esse mecanismo que é o NFCC, esse tanto de siglas que a gente tem até dificuldade de sabê-las, todas elas, assim, as nossas comunidades, nosso povo, ele, ao longo dos anos e ao longo de séculos, foram sempre sendo sujeito da proteção, né, do cuidado com o planeta, o cuidado com o território, o cuidado com o seu bem comum. Enquanto esses países aí industrializados, eles foram acabando com tudo. E olhar hoje nós estarmos nesse espaço, falando assim, olha, não adianta vocês negociar se vocês não estão preservando, não adianta vocês, tudo que vocês destruíram, né, foi em cima de um bem comum, que agora todo mundo está sofrendo as consequências, né? Nós aqui nas comunidades quilombolas, a gente faz a preservação do nosso território, a gente sabe fazer o desenvolvimento, gerar renda, produzir alimento, criar nossas próprias tecnologias, né? Que não é essa tecnologia ocidental ou colonial que eles estão propondo, e nós estamos vivendo nesse território
gerando renda, produzindo alimento, fazendo com que os nossos filhos, as futuras gerações, possam ter um bem comum, que é o território. Enquanto, do outro lado, nós temos o Estado, que quer destruir à custa de um desenvolvimento, à custa de uma financiarização da natureza, à custa de acabar e colocar o recurso apenas em 10% da população mundial e global. Então, assim, é uma pirâmide desigual para a gente. E quando a gente vai para esse espaço, nós não estamos na mesa da caneta e nem da negociação. Quem faz o processo de negociação são essas pessoas que secularmente vêm destruindo esse espaço comum, que é o planeta. Então, está desigual, não é equitativo, né? E aí, nós que pagamos toda a consequência com os desastres ambientais, com tudo o que acontece sobre o nosso território, porque a gente não tem o recurso, né, que foi retirado desses territórios. A exploração de petróleo já está ultrapassada nesse planeta. A gente tem que pensar a alternativa de salvaguardar as futuras gerações, e aí colocando essa culpa em quem destrói e quem está ficando com esse dinheiro, quem está ficando com esse recurso. Porque nós estamos aqui na salvaguarda e na barreira, na linha de frente de tudo. Então, é desigual quando pensar em financiamento ou pensar em qualquer consequência, quem vai sofrer primeiro somos nós. Mas esses países e esses países que estão pensando só em guerra, pensando, né, e ter sua fatia do bolo maior do que todo mundo, ele está matando muitas pessoas que estão nessa proteção e nessa salvaguarda desse planeta. Então, enquanto comunidade quilombola do Brasil, a gente apenas tem levado, falou assim, não adianta vocês negociarem se vocês não abrirem mão também de algo, sabe? Abrir mão de algo daquilo que está dizendo, por esse caminho não dá para ir, não dá mais para a gente perfurar poços de petróleo, não dá para a gente negociar mais território, não dá mais para a gente fazer adaptação ou pensar nas crises climáticas, no El Niño, só depois que muita gente já morreu. Sim. Então, a gente está levando soluções, mas ainda somos poucos ouvidos, porque a gente não está lá como voz. Quem negocia para nós são pessoas que não têm um pingo de sensibilidade do que é o bem comum, né? Do que é viver dentro de um território ou pensar como nossos pais, os nossos avós pensam, o que é direito a recurso, o que é acesso ao recurso. Eles só estão pensando ali em ter mais, em ter mais, em ter mais dinheiro, em ter mais riquezas, né? E destruindo mais e mais, pensando em guerra, pensando no poder de capital à custa do sofrimento da grande parcela da população que está aqui nessa proteção e nessa salvaguarda desse território. Então, é um pouco isso. Eu fico... Toda vez que eu vou... Eu posso até desabafar aqui, eu sempre falo com o Ciro. Toda vez que eu vou para esse espaço, eu falo assim, eu não quero voltar mais. Porque é um espaço que ele massacra, e a gente vê que é massacrante você entrar e aí o Ciro trouxe assim, esse ano em Bonn, a gente nunca foi a Bonn, pela primeira vez. Teve mais pessoas, então as pessoas assustadas, porque está esvaziado, porque está gerando guerra. E aí, a gente ouvir nos corredores, e até mesmo na própria diplomacia brasileira, dizer assim, olha, os países estão incomodados porque a sociedade civil está ocupando, está vindo muita delegação, então está gerando custo para a ONU, está gerando custo para a UNFCCC. Eu falei assim, mas espera lá, só agora que a gente conseguiu chegar aqui e dialogar, os países estão preocupados em diminuir as delegações dos seus países. Então, quer dizer, vai diminuir a delegação do Brasil, que o ano passado, desde Dubai, está sendo as maiores delegações em termos de COP. Isso vai impactar quem? Somos nós. Porque a gente não vai ter credencial, a gente não vai ter financiamento para chegar, porque para ir para Bonn não é barato. Não, né? Imagina, não é barato. Né? Para ir para esses países europeus, para a gente que sai do território, não é barato.
E a gente nunca foi financiado por isso, né? Nunca foi financiado por isso. Então, assim, eu ouvi isso da diplomacia, dos negociadores brasileiros, que os outros países já estão preocupados dessa grandes delegações que estão ocupando esses espaços. Eu falei assim, primeiro o corte vai ser nós. Então, eu vejo, Ciro, que talvez o ano que vem, se tiver esse acordo entre os países em diminuir pessoas, ou diminuir delegações, ou da sociedade civil, ou do próprio como todo, nós que vamos ser o cortado de participar. Chegamos agora, já estão saindo, né? Chegamos agora, já estamos saindo. Aquele oi, já tchau. estão saindo. Então, assim, os cabras já estão já pensando, assim, não, mas pera lá, tá vindo muita gente, porque a gente também chega nesses espaços, a gente não fica calado. A gente não é omisso, a gente quer falar, porque a gente ouve cada absurdo de cada país, né? Porque você fica indignado. Eu falo assim, essa pessoa, que pensamento de mundo ou de sociedade essa pessoa está defendendo para o seu país? Mas ele está pensando lá nos 10% dos mais ricos, não numa população do seu país. Então, e aí a gente fica assim, mas pera lá, e a gente fala mesmo, aí quem é os nossos assessores, quem está junto com a gente, traduz aí do jeito que eu falei, entende? Sem tirar uma palavra. Mas é isso, Natália, de que forma que a gente possa entrar e participar, mas não só participar, Ajudar a decidir, né? Mas ajudar a decidir, estar na cadeira da decisão. Eu penso que a ONU ela precisa abrir um mecanismo. E só vai acontecer isso quando nós, enquanto salvaguardadores, quanto territórios que têm essa ciência da proteção, ocupar esse espaço por longas datas e ficar lá e falar assim, daqui a gente só sai com 50% das cadeiras da decisão, para que a gente possa tomar decisões juntas, né? Mas com muitos interesses acima, né, de tudo. E é sempre um interesse individual, empresarial, né? Político, né? Então, é sempre o que está em jogo dentro da crise climática não é o bem comum, é o bem individual de que aquele país vai ficar com o poder, né, de arsenal para a guerra, né? É isso. E aí eu fico imaginando, Kátia, quando você traz isso, porque assim, nós já estamos chegando à 31ª edição de uma conferência climática, né? E só agora a gente está participando e a gente está participando agora com... Meu Deus, que gente inconveniente me ligando uma hora dessa. Só agora a gente está participando, só agora a gente está tendo esse sentimento de começar a compreender o que está sendo falado ali, porque tem um desafio de comunicação ali. E aí a galera já quer acabar com o rolê, já quer assim... Não foi nada resolvido. Nessas últimas conferências que a gente teve, nada foi resolvido. Tanto que a gente está chegando na 31ª. E aí, quando a gente entra no bagulho pra gente tentar resolver, falar, vai ser assim, assim, assado, a galera tá querendo cortar, porque tem um interesse. Eu vou quebrar um pouquinho do protocolo aqui do roteiro para poder fazer uma outra pergunta para você, Kátia. Porque o que você traz é muito importante, essa perspectiva de quilombola, porque aí o nosso ouvinte quilombola que tá ouvindo lá dentro do território, ele fica perguntando, tá, e daí, o que isso tem a ver com a titulação do meu território? O que isso tem a ver com a titulação dos territórios quilombolas, Kátia? De muita coisa, né, Natália? Porque o nosso território, dentro dos eixos, ele é o primeiro a ser negociado, né? Para mim, diminuir o aquecimento global a menos 1,5 graus, né? Eu preciso diminuir desmatamento, eu preciso diminuir exploração minerário, combustíveis fósseis, né? E aí, o nosso país, ele leva metas. Isso está descrito lá na NDC. E a nossa NDC quilombola veio para contrapor o que o Estado brasileiro colocou como metas para descarbonização, para diminuir o aquecimento global. Então, para diminuir algo,
tem que ceder algo, Sim. né? E esse algo é os nossos territórios. O Brasil colocou meta dentro em Baku, na NDC de Baku, que ele vai diminuir, vou pegar o primeiro exemplo, diminuir 30% de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Ora, se a gente pegar os nossos dados que estão com territórios quilombola, 83% do Cerrado, quem preserva são as comunidades quilombolas. E o Brasil não colocou meta para regularizar os territórios quilombola. Então, assim, ao mesmo tempo, ele coloca a meta para diminuir o desmatamento, com isso ele vai diminuir o aquecimento global, que é a questão do carbono, que é uma outra questão, outro caso, mas ele não coloca a meta de falar assim, nós vamos fazer um fundo, ou vou criar um TFFF, e 20% desse fundo vai ser destinado a regularizar os territórios quilombolas do Brasil, porque são eles que estão, ao longo desses anos, salvaguardando e diminuindo o desmatamento. Então, olha o que é isso. Vamos pensar também as terras raras do Brasil. Aonde as terras raras do Brasil estão? E o Brasil está negociando para, né, as terras raras, os minérios, o sal-gema, pensando em transição justa e transição energética. Onde estão esses territórios que o Brasil tem feito? É os territórios quilombolas, que muitas vezes esses empreendimentos vêm para dentro. Então, assim, o primeiro ponto que a gente, para pensar em diminuir o aquecimento global, e que a gente já demonstrou que que a partir do nosso modo de vida é possível, é multiplicação dos territórios. Mas quando a gente pensa em financiamento, né, quando o Brasil coloca na sua perspectiva de buscar financiamento, ele não coloca os territórios quilombola como meta para regularizar essas terras que a gente está secularmente preservando. Então, assim, é muito esquisito isso, Sim. porque coloca-se meta, mas não estabelece uma meta para a gente, né? Então, pensar que eu vou diminuir o desmatamento, mas é como se fosse assim, eu vou diminuir o desmatamento aonde nunca foi desmatado. Mas não pensar que esses territórios precisam ter a salvaguarda do documento que é a regularização e a proteção desse território. E aí se vai em várias outras frentes, né? Então, tem Sim. tudo a ver quando Com a a gente regularização. fala que os nossos territórios é o que está colocado à mesa, na fatia, para ser negociado, porque muitos desses territórios eles estão protegidos e salvaguardados por aqueles que moram, que vivem ali. É isso, Kátia. Eu fiz essa pergunta de fora justamente porque eu sei que quem está lá do outro lado da telinha, quem está ouvindo a gente lá de longe, fica se perguntando também o que isso tem a ver com a titulação no meu território, né? A gente tem que explicar. E, Ciro, você acha que toda essa movimentação tomada, primeiro, assim, tentando até sair um pouco do roteiro, assim, não quero te comprometer, mas eu queria que você fizesse um pouco dessa avaliação que a Kátia também faz da delegação brasileira que está indo ali. Você acha que falta também, você concorda com a Kátia que tem um planejamento, falta pensar nos processos desse planejamento para poder, de fato, ter essa diminuição? O que você acha, qual é o caminho que a gente está indo para a COP31 com a delegação brasileira tendo essa atuação? Eu acho que primeiro dizer que eu concordo com tudo que a Kate falou, na verdade, é que a gente está aprendendo, né? Essa elaboração que ela faz, essa conexão, ela é fundamental, porque, infelizmente, as pessoas que estão indo lá para a Conferência Internacional, elas não têm a visão. Elas não têm essa visão e elas não sabem o que é o território, a importância do território. E a gente percebe isso mesmo por parte do governo. Quando você pega a NDC que o Brasil apresentou, quando ele vai citar territórios tradicionais e territórios quilombolas, ele coloca que são territórios dentro do escopo da mitigação, ou seja, que precisa diminuir sua pegada de carbono. Isso é uma coisa que a NDC quilombola veio contestar, que na verdade os territórios quilombolas eles já são conservados. E que o ponto é, se você quer aumentar ainda mais a conservação, você precisa titular. Então, os territórios quilombolas, se é para mitigar, como a NDC brasileira diz que
você precisava ter atrelado na NDC a política de titulação. Então, essa mal compreensão, vou colocar nesses termos, sobre a importância dos territórios e o que a titulação significa para ajudar a cumprir as metas do Brasil, faz com que o discurso que a gente ouça da diplomacia brasileira, do governo, dependendo do órgão, mas tanto do governo, mas da diplomacia brasileira e da presidência da COP30, ele não é alinhado àquilo que a gente está falando aqui. Então a gente tem um percurso aí que esse discurso precisa ter cada vez mais adesão com que os movimentos quilombola indígena estão colocando nas suas NDCs, estão apresentando nas conferências das partes, nas conferências de Bonn, nos eventos internacionais. E aí eu espero que essa sensibilização que vocês fazem, ela se fortaleça cada vez mais. E, por outro lado, a gente sabe que isso gera uma pressão que faz com que alguns negociadores brasileiros vão mudando a sua postura. E eu acho que a mudança de postura ela é tanto num ponto de vista de o que eles pensam e o que eles têm que defender, então, mas também a postura nas negociações, né? Porque o Brasil ele pode ser mais vocal nas negociações. O Brasil tem o direito de fala nas negociações e o Brasil tem, portanto, a oportunidade de trazer esse conhecimento que você e a Kátia têm, que estão trazendo sobre territórios, sobre o papel dos territórios para dentro desse espaço. É importante que isso aconteça, porque é uma maneira de trazer essa visão para os outros países e para as outras partes que não necessariamente tem. Às vezes para a gente parece que é muito dado, é muito óbvio, ou porque no caso de vocês estão vivendo esses territórios, vocês são esses territórios, ou por causa da parte da assessoria técnica, porque está trabalhando há muitos anos com vocês e pegou a visão, mas a gente acaba que vive também num grupo que nem todo mundo que não está nesse grupo está sabendo o que é isso. Então acho que essa oportunidade de sempre trazer essa visão nesses ambientes internacionais, o Brasil pode estar abraçando melhor. Massa. E você, o que é que espera? Para onde é que a gente caminha, assim, conforme o que vocês viram lá em Bonn? Para onde caminha a COP31? É difícil de dizer depois do que a gente viu em Bonn, né? Essa cautela que eu falei, na verdade, foi um pouco de banho de água fria. Essa foi a primeira COP, essa foi a primeira conferência de Bonn quando a gente começa uma era da implementação. Essa foi a primeira conferência de Bonn depois que afrodescendente sai nos textos de uma COP. Essa é a primeira conferência de Bonn que você teve uma participação mais organizada das comunidades locais mundiais, muito por conta do lançamento do Fórum Global de Comunidades Locais na COP30 e da participação do fórum pela primeira vez na SB 64. Então você tinha as primeiras vezes de coisas que foram muito progressistas, né, em termos de decisão, que o pessoal não olhou tanto ali, né, por conta da expectativa que se tinha na COP de Belém sobre o mapa do caminho ter saído na decisão mutirão e acabou que não saiu. Mas não olharam para essas outras coisas que são super importantes, que é como a agenda de direitos humanos ela se fortalece dentro do regime climático e como cada vez mais, na verdade, aquilo que saiu na decisão de um texto significa que mais pessoas vão fazer parte dessa discussão, ou seja, mais pessoas de comunidades locais, mais pessoas afrodescendentes, mais pessoas de povos afrodescendentes. Então, esse acho que é o grande ativo, que é uma movimentação política que às vezes demora um pouco mais para a gente ver, mas que eu tenho expectativa de que vai gerar muita coisa bacana, principalmente para a COP da Etiópia, né? A COP de 2028, né? A de 2027, aliás. Mas para a COP da Turquia, aí finalmente para responder que você me trouxe, eu acho que vai ser importante para a gente continuar discutindo pontos importantíssimos que precisam ser bem discutidos para a gente ter decisões que podem balizar como a gente vai fazer a implementação da ação climática da COP da Etiópia para frente, mas eu não tenho grandes expectativas que a COP da Turquia vai trazer resultados muito impactantes. Agora, sobre a COP da Turquia, a gente vai ter aí sim o encerramento do trabalho da presidência brasileira, que é uma presidência que, inclusive, o jornalzinho que se entrega todo dia em Bonn, que se chama O ECO, que é feito pela Climate Action Network, que é a maior rede de organizações climáticas do mundo, ou seja, da sociedade civil global, trouxe, né, nessa semana agora, um parabéns para a presidência brasileira,
que fez um trabalho muito bom em termos de como recalibrar o multilateralismo climático nesse momento de muita complexidade global. E essa presidência encerra seus trabalhos na COP31. Então, acho que os grandes outcomes, né, os grandes resultados que a gente vai ver na COP31 têm a ver com o trabalho da presidência brasileira ainda. Mapa do caminho do desmatamento, mapa do caminho de combustíveis fósseis, o roteiro Baku-Belém, que é um mapa de como o financiamento vai escalonar, e há uma visão final sobre o TFFF, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que tem na COP da Turquia um primeiro alvo ali para conseguir arrecadar um recurso suficiente para esse fundo começar a rodar. E é um fundo que vai ter 20% de recursos direcionados diretamente para povos indígenas e comunidades locais, Legal. que é uma demanda de financiamento que vocês têm apresentado. Então, essas são as grandes expectativas para a COP da Turquia. Bacana. Em resumo, gente, assim, é um ambiente hostil. É um ambiente hostil, porque a galera já está várias edições discutindo uma coisa, agora que a gente está entrando no rolê, aí quando a gente entra no rolê, eles não pensam no processo que é para a gente de fato estar dentro do rolê. E mesmo assim a gente ainda tem alguns pontos positivos, assim, não é uma crítica destrutiva à delegação do Brasil que a gente está trazendo aqui, é um debate saudável, né? Uma crítica e uma colaboração da sociedade civil, da Citafro, enquanto representante da população afrodescendente, das organizações parceiras, as assessorias técnicas que acompanham esse debate, de que, assim, foi bacana, a COP30, a presidência da COP30 teve um bom destaque, fez diferente do que muitas outras não fizeram, né? A gente teve alguns avanços significativos. Vale lembrar que os avanços significativos que nós tivemos em relação à pauta afrodescendente não foi um presente dado, não foi assim de mão beijada, foi com muito suor. Já tem muito tempo que a CONAC, Citafro vem fazendo esse tipo de incidência, mas aí a gente conseguiu entrar, a gente passa pela primeira vez, né? Quebrando algumas expectativas do que tinha antes, né, em relação à atuação da delegação brasileira, de estar sempre presente, inclusive em Bonn, até recebeu elogio no jornal de Bonn, tá bom, né? Tá ótimo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso se pensar nesse processo que vem antes, é preciso pensar o que é que faz, de fato, o Brasil contribuir para a diminuição da temperatura do planeta, né? Titular território, regularização fundiária. Aí tem que colocar a galera que está ali sendo impactada diretamente na conversa, no diálogo, chamar assim, olha, vamos lá. E esse tipo de avanço, assim, a gente tem esse tipo de contribuição, o que eu tenho, né, em relação à informação, só da população quilombola, da população afrodescendente. Imagina quando junta todo mundo, gente, afrodescendente, indígena, o tanto de gente boa que está fazendo pelo mundo e está se lascando, desculpa o termo da palavra, lá na base, porque não tem uma política que defenda a gente. A gente não tem algo que faça, de fato, a gente defender. Eu queria poder ficar aqui a tarde toda conversando com vocês, debatendo isso. Mas daqui a pouco a produção está aqui no meu pé, enchendo, e a gente não consegue terminar. E aí, para finalizar, Kátia e Ciro, eu queria que vocês deixassem, aí a Kátia pode falar, deixasse uma mensagem, uma reflexão a respeito dessa atuação do movimento negro do Brasil dentro dessas conferências e o que a gente espera que seja feito lá na Turquia. Bom, Natália, nós temos 3 grandes frentes e responsabilidade depois de Bonn, né? Primeiro, é como que nós vamos chegar na Turquia e acompanhar esse processo nas negociações que foram colocados dentro dos eixos temáticos que faz ser dialogado na Turquia. Depois, antes disso, a gente tem aqui, esse ano nós temos 3 COPs, muito importante, né? Quando a gente fala do mapa do caminho das COP, desde do processo de Acordo de Paris, e aí foram redesenhando novas COPs. Nós temos a CDB, né? Que é a COP17, que vai ser da Armênia, e que lá nós, enquanto comunidades afro-quilombolas aqui do Brasil, tem um reconhecimento dentro do artigo 8J,
E enquanto Citafro, nós queremos lançar, né, criar o Fórum Global de Afrodescendente dentro da CDB para ocupar as secretarias que, de fato, são que está dentro do mecanismo, né, lá da Secretaria da CDB, dentro do artigo 8J, dentro dos marcos da decisão 16.6, né? Mas também temos a COP climática, que é a COP da biodiversidade, estão lá os protetores, né? Aí querem que a gente fale, quer que a gente participe, quer que a gente... Porque a gente são os preservadores, a CDB é uma coisa. A COP do clima, a gente é chamado de penduricalhos, né? E assim, né, Ciro, a gente foi chamado disso na última agora, somos penduricalhos, né, desse evento, e principalmente o Estado brasileiro, que toda hora fica querendo colocar a sociedade civil brasileira, e principalmente os povos que se falam por si, que estão nesses territórios, que nesse diálogo de negociação climática. E também tem a COP da desertificação, né, que a CONAC vem dialogando, discutindo o que vai ser na Mongólia, que são todos os países longe. Nós temos CDB na Armênia, que é em novembro, final de outubro. Aí nós temos Mongólia, que é da desertificação, também em outubro. E a gente encerra aí com o Natal, que é o clima. Para ver se a gente fecha o ano direito, né? A gente fecha o ano. Então, imagina como é para nós, quilombola, participar de todos esses eventos a nível global, sem financiamento direto. Então, já deixo aqui, porque esses penduricários precisam estar. Sim, com porque certeza. A gente incomoda, a gente fala e a gente incomoda, e a gente vai lutar até o último suor para manter os nossos textos referente a esses 5 pontos, tanto na CDB, tanto na pauta climática, que são esses pontos que foi dialogado em Bonn, e também acompanhando essa finalização da presidência da COP, que será na Turquia. Mas tem outras coisas que a gente vai precisar nos posicionar, né? Pensar que não existe mapa de caminho, não existe negociação climática sem pensar no sujeito, que são esses territórios e essas pessoas nos territórios. E o que a CONAC traz como um posicionamento muito forte, né, ao longo desses quase 5 COPs, é que não existe justiça ambiental sem território quilombola titulado, né? Não existe futuro possível sem as mulheres quilombola que sustenta esse caminho. Então, não há transição justa sem a nossa participação efetiva dentro desses espaços. Então, que a gente vai continuar reafirmando que não existirá uma mudança climática, né, favorável para as futuras gerações, se, acima de tudo, não pensar nesses povos e na titulação, e na regularização, na demarcação dessas pessoas que sempre preservaram esse território comum. Então, a CONAC vai continuar reafirmando: não existe justiça climática sem regularização fundiária. O que a gente vai continuar lutando para estar acompanhando e reafirmando o nosso posicionamento, colocando nossos documentos nessas plataformas que não são fáceis, né? Usando as vozes dos nossos parceiros, né? Nos formando, nos adaptando e criando um mecanismo para que a gente possa chegar. Então, é isso, Natália, que a gente vai continuar lutando para que as futuras gerações tenham, de fato, um planeta comum, né? E um planeta acessível, um planeta com menos aquecimento global, com produção de alimento, com geração de renda, acima de tudo, com o nosso modo de vida preservado e adaptado para as futuras gerações. Então, com isso. Muito obrigada, Kátia. E você, Ciro, o que fica, o que você pode deixar de recado para quem está ouvindo a gente? Uma das lições péssimas
que o capitalismo nos obriga a todos e todas, principalmente nós que somos parte da população mais marginalizada desse país, povo preto, quilombola, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, é que do limão a gente aprende ancestralmente a fazer uma limonada. Então, se a expectativa para a COP da Turquia é baixa por N motivos, eu acho que também é momento de se organizar. Então, é importante que vocês chegaram em Bonn finalmente. É importante que vocês estejam em todas essas COPs que a Kátia falou e é importante que vocês estejam se organizando cada vez mais, porque aí lá na COP da África, que aí talvez a gente consiga ter mais expectativa, junta nesse lugar maravilhoso que é a África, né, nesse continente ancestral para a gente ter ótimas decisões. E esse também é um ano de eleições aqui no Brasil, né? Então muita coisa está em jogo e aí a gente vai também ter foco suficiente para fazer que dessas eleições a nossa democracia saia mais fortalecida e que novos compromissos com povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais também saiam firmados dessas eleições nesse ano aqui no Brasil. Muito bom falar em Bonn. Gente, é isso, assim, é um aviso para a delegação brasileira. Eu vou ser a pedra no seu sapato, querido. Eu vou ser a pedra no seu sapato, você o penduricalho. Agora, Kátia, eu peguei para mim. Agora eu peguei o pessoal. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Com esse microfone aqui, eu vou estar fazendo. Mas é isso, essa lição. Que aula, né, gente? Debate. Eu queria ficar aqui o programa todinho conversando com vocês, a gente trazer isso. É muito massa, inclusive, para a nossa juventude que está lá no território, está começando a se envolver com esse tipo, com essa luta, se envolver com essas pautas. É muito importante ter gente que já está há um tempo na caminhada explicando, falando o que da forma que a gente entende, né? Que às vezes eu tenho dito isso em vários espaços. O problema das COPs em relação à população quilombola, e eu acho que as outras populações, ao povo brasileiro, é a linguagem, é a comunicação. Nada é facilitado. Eles já criam uma coisa já para a gente não chegar lá. Mas agora a gente está começando a entender, querido. E aí tá vindo uma galera, mas tá vindo de monte. A gente já tá cheio de documento aí para poder submeter na plataforma de vocês. Mas é isso, ó, queria muito agradecer a sua presença, agradecer a participação da Kátia. Dona Kátia, você está intimada, viu, para vir aqui no estúdio físico da UNB, aqui na Universidade de Brasília, conhecer nosso estúdio, conhecer essa nossa mesa linda, que é o tanto de prêmio que a gente já tem. Tá vendo? A gente já tá com moral para te receber aqui, entendeu? A gente já tá preparado para te receber.